Vamos lá, pessoal, trabalhar agora cruzamentos passíveis de serem realizados no SPED, né? Explorando mais essa questão de registros e blocos, porque são os assuntos que têm sido cobrados aí nos últimos certames, né? Então, olha só, quando a gente pensa em quantidade de registro, nós temos aí números, é uma quantidade quase que infinita, né? Não é infinito, mas é número pra caramba, não dá pra gente decorar. Então, aqui a nossa FD, quando a gente pensa no bloco 0, ó, eu vou ter o registro de abertura, né, o registro de encerramento, mas eu vou ter uma série de registros intermediários. No bloco E, mesma coisa, ó, registros, até lá o finalzinho. Bloco C, bloco D, cada um com uma quantidade enorme de registros. Então, não dá para decorar todos esses registros, qual é a informação que cada um deles contém. É claro que com a prática você vai perceber que o registro C100 é um registro mais importante aqui da nota fiscal, né? Não é à toa que ele tem essa numeração C100, né? Que é uma característica de registro pai. Nós temos o C170, que traz informações complementares dessa nota. No bloco D, nós temos a nota fiscal de serviço do ICMS e o registro principal seria o D100. Tá? Bloco G, a gente vai ter alguns itens de apuração aqui importantes. Ó, esse aqui, por exemplo, a gente vai dar uma olhadinha neles. Bloco H, o H010, ó, o mais importante. Bloco 9 é aquele bloco de cadastro, também de encerramento, né, do arquivo. O bloco 0 e o bloco 9, com seus respectivos registros, fazem o encerramento. Então tem registro pra caramba. O C continua aqui desse lado, né? Essa figurinha aqui é de Jorge Campos, tá? Bom, a gente tem registro pra caramba e você não vai decorar nome de registro. O que é que você precisa saber? O bloco, pessoal. Você não pode esquecer o bloco qual é, tá bom? Vamos fazer aqui umas questões que a gente vai ver isso na prática, ó. Para a validação do saldo contábil da conta contábil ICMS, né? Conta contábil, nós estamos falando de quê? Contabilidade, né? Aqui não é fiscal, aqui é contabilidade. Então, a conta contábil de ICMS a recolher, que é uma conta de passivo, né? Na escrituração contábil digital, a ECD, é necessário analisar o registro E116 da EFD, o qual se destina a discriminar os pagamentos realizados, débitos especiais, ou a realizar débitos realizados ou a realizar referentes à apuração do ICMS operação própria. Vamos lá, pessoal. Você vai decorar o que significa o registro E116? Não dá para decorar, né? Só se você só tivesse isso para estudar. Mas o que é que você não pode esquecer? Que esse registro aqui, ele está no bloco E. Tá? O bloco E faz o que? A apuração do ICMS. Tá? Se o bloco E faz a apuração do ICMS, ele vai trazer os débitos de ICMS, os créditos de ICMS, né? E desse confronto vai resultar o quê? Um ICMS a recolher ou então um ICMS, um saldo positivo, né? Para transferir para o mês que vem, para o mês seguinte. Um ICMS saldo credor na sua escrituração para você transferir para o mês que vem, para o mês seguinte, né? Saldo positivo. Bom, isso aqui afeta a conta contábil de passivo ICMS a recolher? Pessoal, essa conta contábil aqui, ela aumenta quando? Quando a gente vai lançando créditos aqui, ó, saldos a recolher de ICMS. E ela diminui quando? Quando você paga esse ICMS, quando você recolhe. Então, tudo que entra de débito e crédito na nossa escrituração acaba afetando essa conta ICMS a recolher, como afeta também a conta ICMS a recuperar lá no ativo da contabilidade, né? Porque é o controle dos créditos. Então, afeta sim. Então, mesmo que você não saiba o que significa E116, E116 significa, ele discrimina os pagamentos realizados ou a realizar referentes à apuração do ICMS operação própria. Bom, mesmo que você não saiba que o E116 tem
essa exata missão aqui, basta você saber isso aqui, ó. Bastava você pensar em termos de bloco. Ó. O bloco E é a apuração. No bloco E eu não faço confronto de débito e crédito para verificar meu saldo credor ou devedor. E não é esse saldo que está na minha contabilidade na conta ICMS a recuperar ou então ICMS a recolher, né? Então, você consegue marcar como correta essa afirmação aqui, ó, mesmo que você não saiba o que é o E116. Bastava você saber que é o bloco E, que é o bloco da apuração, e na apuração a gente confronta débitos e créditos. E disso vai resultar lá na nossa contabilidade o ICMS a recuperar ou o ICMS a recolher. Então você conseguiria marcar mesmo que você não soubesse que é o registro E116. Então é uma forma de você responder a questão sem pensar no registro específico. Pensa no bloco. O bloco é que vai lhe dar a dica se é útil ou não esse cruzamento aqui, ó. Tá bom? Então, verificar as informações do bloco E ajuda a eu firmar o entendimento sobre o saldo da conta contábil de ICMS a recolher ou a recuperar? Sim, correto. Para a validação do saldo da conta contábil ICMS a recolher na escrituração contábil digital, é necessário analisar o registro E110 da EFD, cujo objetivo é informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. Vamos lá. Mais uma vez, ó, eu vou esquecer que o nome do registro é E110. Eu vou pensar apenas em termos de bloco. Bloco E, tá bom? Bloco E. Então, para eu confirmar a minha conta contábil ICMS, eu preciso confrontar com a minha apuração do ICMS? Claro, tudo que está lá na apuração do ICMS, no bloco E, me interessa. Então, essa questão ela poderia passar o dia todo dizendo aqui, ó, citando aleatoriamente, registro E110, e aí eu vou chutar os números aqui, ó, registro E120, 112, registro E113, 114, estou inventando, tá, pessoal? Qualquer número que ela colocar aqui, provavelmente vai continuar respondendo a questão, porque basta você pensar em termos de bloco. O bloco E, ele confronta débito e crédito, e desse saldo resulta o ICMS a recolher ou a recuperar, né, se for positivo. E isso tem toda a relação com as nossas contas contábeis de ICMS a recolher no passivo ou ICMS a recuperar no ativo, né? Então, o valor que vem da minha apuração fiscal é o valor que eu vou alimentar a minha contabilidade, no ICMS a recolher, passivo, ou ICMS a recuperar, se for positivo. Então, veja que não precisava você pensar no registro, apenas no bloco E, para responder a questão. Isso facilita muito a sua vida, porque como a gente viu, né, pessoal? Olha só, o que é que eu mostrei no início? Eu mostrei essa telinha aqui, ó, que no bloco E, vamos ver o bloco E aqui, por exemplo. Olha o bloco E aqui. Tem registro pra caramba. Como é que você vai lembrar o que é o 112, o que é o 113, o 115, o 116? Você não vai lembrar disso, né? Então pensa no bloco apenas. Pensa no bloco que você vai conseguir responder a maior parte das questões, tá? Então a gente ficou, né, com a resposta correta aqui também, porque tudo que está no bloco E tem relação com o confronto de débito e crédito do imposto para a gente apurar saldos positivos ou negativos, a recuperar ou a pagar, correto então. Mais uma. Para a validação do saldo da conta ICMS a recolher na escrituração contábil ECD, é necessário analisar o registro G110 da EFD ICMS-PI, que tem por objetivo prestar informações sobre os créditos do ICMS do ativo permanente. Bom, mais uma vez, ó, se você não lembra o que é o 110, bastava você lembrar que é o G. Bloco G é o bloco que vai fazer o controle do crédito do ativo permanente, tá bom? Então, olha só. Essa questão, pessoal, na verdade, ela foi anulada, né? Ela foi anulada porque havia um erro de escrita nessa questão. A questão, ela não se referia a EFD. Ela escreveu errado, EFD, ela escreveu EFC, né, que não existe. Aí ela foi anulada, portanto a gente não sabe o gabarito oficial dessa questão, porque ela foi anulada por conta dessa grafia errada da palavra EFD, tá bom? Então eu corrigi aqui, ó, botei EFD bonitinho. Vamos ver se ela atende, qual seria o gabarito provável, né, se ela não fosse anulada. O que é que eu tenho no bloco G?
controle do crédito do ativo permanente. Crédito de quê? Crédito de ICMS. Crédito de ICMS influencia no meu valor a pagar ou no meu valor a recuperar de ICMS? Claro, né, pessoal? Todo crédito é algo bom. Todo crédito de ICMS ou crédito de IPI, ele reduz o meu valor a pagar, o meu valor a recolher. Então, ele afeta, sim, o valor do ICMS a recolher, tá? Porque indiretamente, né, ele afeta. A questão, ela trouxe um gabarito preliminar como errado, mas a gente não teve como explorar esse gabarito, né, porque a questão foi anulada em razão de uma grafia errada. Mas os créditos que você vai apurar no SIAP, que é o bloco G, né, os créditos, eles vão afetar essa balança do débito e crédito. Então, vai indiretamente afetar o meu saldo de ICMS a recolher. Assim como vai afetar o meu ICMS a recuperar minha conta lá do ativo, né, se for positivo. Então, eu entendo aqui que o nosso gabarito deve ser correto, tá bom? A questão foi anulada, a gente não tem um gabarito oficial, porque ela foi anulada, porque escreveu essa palavrinha aqui errada, né? Escreveu EFC e não existe, mas faz todo sentido fazer esse confronto do bloco G com o livro, com a conta de ICMS a recolher ou a recuperar, tá bom? Então eu marcaria correto nessa, recomendo a marcação correta. A gente não pôde explorar o gabarito preliminar, né, em razão da anulação que tinha sido errado. Então a gente não sabe, né, se a banca manteria um gabarito errado. Nessa questão a gente não tem ainda uma jurisprudência administrativa, vamos dizer assim, para responder essa questão, né, se há um entendimento diferente. Eu entendo que é correto aqui e recomendo a marcação da resposta correta. Para a validação do saldo de ICMS a recolher na ECD, é necessário analisar o registro H010 da FD, o qual se destina a discriminar os itens existentes no estoque. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, um nome de registro, né? Como é um registro importante, é até bom que você saiba, né? É o principal registro do bloco H, é o H010, porque ele vai trazer os itens, a discriminação desses itens do estoque, tá bom? Como é que a gente vai marcar esse gabarito aqui? No meu estoque, eu tenho produtos que vão gerar crédito, né? Eventualmente, produtos que não vão gerar crédito. Então, quando a gente pensa em auditoria, né, a gente tem que pensar em uma visão integral. Eu preciso verificar se lá na apuração, todos os créditos que estão lá na apuração, ou seja, todos os créditos que estão lá no bloco E, que é o bloco da apuração, eles estão ou foram devidamente inventariados, né? Tem a devida movimentação dele lá no bloco H, tá? Então, indiretamente faz sentido, né, a gente verificar o bloco H, que é o inventário, com ICMS a recolher. Então eu marcaria correto, né? A questão foi anulada também por um erro de grafia da palavra EFD. A banca escreveu EFC e aí acabou tendo que anular a questão, né? Então eu corrigi aqui. E qual seria o gabarito correto? Bom, a gente não tem o gabarito oficial da banca, mas se você pensar em auditoria, essa visão integral, o estoque tem relação direta com as notas fiscais e tem relação direta com as contas contábeis de estoques, com as contas contábeis de impostos a recolher e a recuperar. Se eu não me engano, o gabarito preliminar veio errado, né? Mas a gente não tem como explorar o gabarito preliminar porque a questão foi sumariamente anulada em razão do erro de grafia da palavra. Portanto, eu entendo também aqui que o nosso gabarito a ser marcado é correto, né? Porque o bloco de inventário, ó, as notas fiscais das aquisições de estoques, elas vão para o bloco C, depois os créditos e os débitos vão para o bloco E, e essas notas de aquisição de inventário vão para o bloco, né? Os estoques vão para o bloco H. Então veja, bloco H, bloco E faz sentido, né? Ambos fazem sentido para a gente verificar, vão ter algum tipo de repercussão na conta ICMS a recolher, porque eles estão interligados, né? Alguns mais, outros menos, né? Diretamente ou indiretamente. A ligação direta seria com o bloco E,
mas indiretamente o bloco H, que é o bloco de inventário também, porque não adianta você ter itens que constam no inventário, mas não constam as notas de entrada e vice-versa. Então faz sentido também fazer esse cruzamento com mais de um elemento. Então, ó, qual seria o cruzamento apropriado aqui? A gente poderia verificar o bloco E, poderíamos verificar o bloco E, cruzando com o bloco H, e poderia ser o registro H010, sem problema nenhum, e cruzando com a contabilidade, ECD. Então é um cruzamento possível. Cada um vai trazer uma evidência aqui que vai somar, né, e vai dar força ao entendimento. Então nós deveríamos ficar também com a resposta correta para essa questão. Próxima. A validação eletrônica do saldo da conta contábil ICMS a recolher na escrituração contábil digital com a FD no processo de auditoria dispensa a verificação dos comprovantes de pagamento do ICMS. Bom, a gente já viu em alguns momentos que o fato de o SPED ser uma sistemática eletrônica, ele não inibe o dever de apresentar documentos ao fisco, ele não inibe o dever de guardar, manter em boa ordem e guarda pelos prazos de prescrição e decadência todos os documentos que dão suporte aos lançamentos, tá? Então, apesar da sistemática ser digital, não significa que você pode jogar fora um contrato que você fez de aquisição daquele produto, né? Não significa isso. Então, isso em hipótese alguma poderia ser verdade. Do mesmo modo, os comprovantes de pagamento você precisa guardar, porque vai que alguém diz que a chancela de pagamento ali naquela guia de arrecadação é falsa. Isso acontece, né? Então, assim, você precisa ter o comprovante em mãos, tá? Ou em mãos, ou um comprovante eletrônico, enfim, você vai gerar o PDF, enfim, mas você precisa ter os comprovantes. E não tem relação com pagamento a apresentação da EFD, tá? Quando você apresenta a EFD, você está cumprindo uma obrigação acessória, né? A obrigação principal é o pagamento do tributo, é outra coisa. E o fato de você fazer tudo no SPED não vai dispensar verificação de comprovantes de pagamento e outros documentos, tá? Se o fisco quiser que você exiba os arquivos XML, você tem que exibir, tá? Se o fisco quer que você apresente os papéis, os contratos, as guias de arrecadação, você precisa apresentar. O fato de existir o SPED não cria essa dispensa. Então, incorreto aqui, tá? E aí, a gente fecha aqui esse bloco, tá bom? Até mais! Clique lá